mudando do assunto atleta para técnico, né? Cara, o que Tá. todo mundo me pergunta, galera, porra, manda o WhatsApp quando o treinador é demitido. Porra, que absurdo. Mas para onde vai esse dinheiro? Quem ganha com isso? Fala pra gente, na trincheira, André, por que que o clube gasta tanto dinheiro com multa rescisória de técnico? Deixa eu te falar, né? Assim, primeiro, futebol, a gente é imediatista, né? Assim, o cara ele começa a ganhar, ele é gênio. O Otto Glória, que foi treinador brasileiro, que foi treinador de Portugal na Copa de 66. Não sou tão velho assim, não, tá, gente? Mas assim, futebol também é cultura. Eu procuro, eu leio tudo isso. Ele falava assim que o treinador ele é uma besta, ele é bestial, ou ele é uma besta. E é exatamente isso. Você tem um treinador, é, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. O Filipe Luiz veio, né, das divisões de base, ali sub-17, sub-20, veio como ali um quebra-galho, mas começou a dar resultado. Cara, o cara ganhou Copa do Brasil, estadual, ganhou brasileiro, ganhou Libertadores, Ganhou tudo. perdeu nos pênaltis no Mundial, Mundial. né? Fez um bom jogo Foi. com o PSG. E aí você vai, é, que é um jogo só, que é a Supercopa, né? Aham. Aí perde, aí depois vai, a Não, coisa acho que desanda, aí eu já não estava mais no clube, então eu posso falar que como torcedor, ele é demitido, é, o time perdeu a Recopa, né? E ele é demitido, porra, faltando um jogo para final do Campeonato Estadual. acho que sobre essa questão de filosofia, a gente sabe, né, que isso todos os clubes passam por isso porque existe a pressão da imprensa, existe a pressão do Não, torcedor. Mas o fato é, o que que os contratos dos clubes são, assim, às vezes a impressão que a gente que está de fora, não está no dia a dia lá do juridiquês do clube, é, da- mas isso é uma questão negocial, não é né? assim, cara, por que que A você tem questão que da pagar multa. mais 50% do contrato dele? Porque Não, olha você não pode. só, aí o treinador é uma questão negocial. Você negocia o valor ali de multa, né? Assim, quanto você vai pagar de multa é XYZ. Mas o atleta já é diferente. O atleta você é obrigado a pagar o valor integral Do contrato, se você do romper com ele. contrato se você romper com ele. Então, Uhum. assim, os clubes passaram a ter que rever a questão dos contratos longos, Sim. né? Você teve um caso de um atleta no Flamengo que não foi utilizado durante um ano, ni- não contavam com ele e ele também não queria ir para clube nenhum. Ele ficou um ano treinando Fernando. e recebendo. Então, assim, é uma coisa que, assim, o atleta é muito mais do gerenciamento de elenco, né? Eu acho que, Uhum. assim, aí é que eu entendo que, assim, o clube, ele tem que ter um planejamento, assim, aonde eu quero estar daqui a 10 anos, como Ah, eu o citei na questão da SAF, da SAF, do né? City, Assim, o Barcelona, o garoto ele joga dos 9 dos até os. 9 até o profissional da mesma forma. La Masia é isso. Uhum. Então, assim, por que não implementar esse tipo de situação no futebol brasileiro? Uhum. E, cara, não está dando certo. O São Paulo, por exemplo, durante muito tempo, Eles tinham um CT de era o Cotia, Milton Cruz. Milton Cruz. O Milton Cruz, ele era aquele treinador que ficava ali Olhando para tudo. olhando para tudo, caía o treinador, era ele. Assim, hoje em dia, treinador europeu, ele não quer porque acha que o cara vai ser o X9, entendeu? Uhum. Então, assim, você tem hoje uma dificuldade
em relação a essa isso. interlocução interna ali. Exatamente, porque assim, você tem, por exemplo, meu amigo adoro o Rodrigo Caetano, hoje está na seleção brasileira, merecidamente, mas assim, ele sofria pressões porque, porra, não estava dando resultado, que a bola não entrava. Porra, mas você gastou tanto X contratando o Guerreiro, contratou X jogador fulano de tal, não sei o quê, mas assim, às vezes a bola não entra, cara. A bola não Né? entra por Por acaso, acaso, como outro grande livro, Soriano, aquele Soriano, livro sensacional. é. E ainda para a gente, antes de ir para a parte onde a gente vai falar da tua era empreendedora, quando o nosso podcast aqui é sobre empreendedorismo e inovação no meio do entretenimento. Então, a gente aqui no Originais Podcast sempre traz também pessoas que estão no dia a dia do empreendedorismo. Queria que você contasse um pouco sobre isso. Já falou, em linhas gerais, sobre a tua visão sobre a importância de ter uma liga. O que falta para a gente conseguir fazer a sonhada liga, André? O amadorismo dos dirigentes. Tem que ser esse amadorismo do dirigente. O amadorismo dos dirigentes, se você coloca ali executivo, né, com metas, com questão, acho que a coisa acontece. Cara, se aconteceu em 87, se aconteceu, tem um livro, The Club em inglês, eu li ele em inglês, mas ele foi traduzido em português pelo Carlos Eduardo Mansur, chamado A Liga, que fala da Premier League. Olha o sucesso que é a Premier League. Para que criar dois blocos? Exatamente. Faz o menor E aí sentido. você vê o seguinte, o que é o futebol brasileiro no exterior? Qual a referência? Ah, não, porque o clube A, B ou C, sei lá, o Palmeiras, Tem palmeirense, tem grande não sei o jovenzinho quê, palmeirense andando lá em Madrid? Dificilmente. Com dificilmente. camisa, igual a gente vê Mas aqui. aqui a gente vê um moleque vê. usando a camisa do Real Madrid, do Barcelona, do Do Manchester PSG, City. do City, do Arsenal. Pô, então, Questão de visão estratégica. exatamente, você do tem que ter dirigente. essa visão. Acho que não existe essa visão. Você colocar paixão de lado. Ah, mas a torcida é o seguinte, é porque fazem a gestão de fora para dentro, e não de dentro para fora. Né? Eles fazem a gestão com medo de tomar porrada da torcida ou de levar pancada da imprensa. Dane-se o que vai achar o jornalista XY. XYZ. Faz aquilo que é melhor, Pro clube. até porque o clube não joga sozinho. Claro. Precisa de mais 19 para competir. Exatamente. O que era o Campeonato Carioca antes e o que é o Campeonato Carioca hoje. Para mim é um grande exemplo. E assim, um dos maiores celeiros de jogador era o Olaria, o Vasco, Claro. que pegava muito jogador do Olaria, Exatamente. De onde veio o fenômeno? De São Cristóvão. Exatamente. Então, assim, você é um desserviço ao futebol brasileiro. E o futebol brasileiro, ele é um patrimônio nacional. Perfeito. E aí você está olhando para o seu próprio umbigo e não olhar para o todo, é isso que eu acho que mata o futebol brasileiro. A NBA, porra, desculpa, pega um livro, eu tenho aqui de cabeça, mas, cara, lê um pouco sobre a história da NBA. Tá tudo acessível para todo mundo. Cara, os esportes americanos é o maior exemplo disso. Sportainment na veia. Na veia. E aí, para a gente entender um pouco mais sobre essa tua nova era empreendedora, você que está estudando muito Sportainment, inclusive, né? Tem artigos já que estão sendo escritos, publicados no teu doutorado, e agora leva para tua empresa, para o seu escritório, o Gaudiano Advogados, esse novo conceito. Qual é o propósito do teu ofício agora como empreendedor, André? Conta pra gente dessa jornada. Eu
entre estágio e escritório, que eu cheguei a montar o meu escritório antes de Flamengo, eu fiquei 15 anos, eu tive um ciclo de 15 anos, até que eu fui convidado aí para o Flamengo, aonde eu tive Uma nova escola ali. uma nova era de 15 anos, digamos assim, e que, sem falsa modéstia, eu cumpri o meu papel, eu cumpri o meu dever ali, sabe? Ciclo vitoriosíssimo, né? Até porque você Assim, participou de uma eu fui. reestruturação também, Não, gestão muito não, e interessante. um pouco antes, desde a era do problema do Bruno, foi me dada a possibilidade assim, olha, um papel em branco para você desenhar aqui os contratos, Legal. entendeu? Toda nova gestão vira e fala, reformulação dos contratos. Não é bem assim, não é bem assim, porque assim, todo contrato, como regulamento de campeonato, são obras inacabadas. Tem que sempre estar se atualizando. Exatamente, porque, por exemplo, você não tinha em 2010, quando eu comecei a rascunhar os contratos do Flamengo, o mesmo nível de exposição que você tem, por exemplo, com as redes sociais hoje. Uhum. Com certeza. Hoje muda completamente o comportamento do atleta, o que ele pode fazer fora do horário, o que ele pode postar, o que ele vai fazer, o que Exatamente, ele pode publicar, marcas que ele exatamente, vai representar. exatamente. Aquela coisa de tirar a camisa, né? É, Que aí você tem um patrocinador, aí quando você claro, tem os seus parceiros aí, claro, assim, pô, se você não mostrar na hora do claro, gol, que é a hora do, claro, assim, tem que ser multado, com certeza. assim, mais essa coisa política, né, de caramba, desenvolvemos novas, parece até que, tipo assim, tudo que foi feito lá para trás não servia, estamos criando um novo. Aí é balela, isso aí é balela. Isso eu posso te falar porque é, sem falsa modéstia, eu pavimentei um caminho, uma estrada dentro do Flamengo. Flamengo é um clube grande, gigantesco, eu diria, e que sofria uma rejeição muito forte, né? Tem muita gente que antipatiza, né? Dizem que tem mais anti-flamenguista do que flamenguista, né? Tem essa essa questão aí. Mas, cara, eu fui o primeiro quando eu cheguei ao Flamengo aí procurar o advogado do Fluminense, do Botafogo, do Vasco e virar e falar, olha só, problema do, a gente pode ser rival dentro de campo, mas fora de campo os Não, problemas são os tem mesmos. que se ajudar, Tem que claro. se Tem ajudar. que ter uma comunidade para que. Exatamente. Se uma defesa trabalhista, por exemplo, do Vasco da Gama não for bem formulada, ele vai abrir brecha para uma jurisprudência Para o outro clube, para o seu para o Flamengo. Flamengo, Então, assim, Fogo, pro. eu tentei levar, porque é a minha forma, humanizar isso. Sim. E eu percebi isso lá atrás, quando a gente se conheceu, quando você É, como professor lá no Instituto IAJ. Me lembro bem disso. é. Você trazia muito esse diálogo. Cara, porque assim, ninguém é melhor do que ninguém. Futebol são fases, né? Ah, Você, às vezes, um clube que está numa fase melhor durante um período, depois há sucessões. Você teve Palmeiras na época da Parmalat, depois sumiu o Palmeiras, o Corinthians sobressaiu, depois teve uma São era na Paulo, Unimed, teve São Paulo, teve Fluminense na era da Unimed ali, assim. Então a gente tem que buscar humanizar isso, deixar essa questão que eu falei da paixão um pouco de lado e ser uhum, realista. claro. Até porque você joga contra aquele clube. Uhum. Porque, assim, é muito sem graça quando o seu rival ele é muito mais fraco que você. Com certeza, você precisa ter uma liga, como a gente falava há pouco, É, competitiva, uma e, comunidade que e consiga. não existe isso de ganhar sempre. É claro que a gente quer, Todo como mundo quer. torcedor, quer que pô, seu time ganhe sempre, mas,
cara, não é possível, porque assim, você não vai ter rivalidade, você não tem rivalidade, você não tem receita, você não tem patrocínio, não é um Tem produto mídia. interessante. Perfeito. Olha a NBA, que nos últimos anos não tem se repetido os campeões. Talvez esse ano aí, pode ser aí que tenha, depois de não sei quantos anos, o mesmo campeão por 2 anos consecutivos. Mas durante muito tempo não teve. Perfeito. E isso que cria a rivalidade, isso é que cria Um produto interessante. esse produto interessante. Uhum. Perfeito. Né? Assim como, porra, o pessoal da Conmebol deve estar louco, porque, porra, desde 2019 só ganha brasileiro. Brasileiro. Porque você Exatamente. tem uma discrepância para a América Financeira, Latina, estrutura, financeira, estrutural. brutal, né? Antes, pô, os argentinos ali, hoje em dia não. A gente vai, pega lá o cara bom do River Plate, o cara bom do Boca Juniors, e eles ficam ali a meia boca e a gente, porra, né? Uhum. É, ganhando tudo. Questão estrutural, econômica e É, é ótimo como torcedor, sim, mas mas como como liga, produto, como a gente. negócio, Exatamente, não é. exatamente. E assim, já falando do empreendedorismo, é, quando eu vi, né, que o ciclo tinha. Cara, eu cumpri o meu papel, eu fui o primeiro a virar e falar: olha, eu acho que Tá na hora está de. na hora de novos ares. E assim, eu formei profissionais que trabalharam comigo. É, a minha ideia era ter ficado até para não largar no meio da janela, né? A Uhum. janela é importante, ficar pelo menos ali até março. Mas eles optaram, não, André, a gente já tem aqui uma pessoa em vista e vamos trazer um profissional. Te agradece, mas eu fiz o último contrato que eu fiz foi o Vitão, o Então, zagueiro, bom né? zagueiro, Do Inter. bom zagueiro. É, E aí, assim, dali para frente, eu tenho a minha consciência tranquila e eu deito a minha cabeça no travesseiro, que assim, Cumpriu o seu papel eu e cumpri agora. o meu papel, assim, não existe fórmula mágica, é lógico, tem coisas que vão ser modificadas porque são necessárias, mas as linhas mestres estão ali. Perfeito. E agora nessa nova era empreendendo, qual é o foco da Gaudiano Advogados? Qual é o teu objetivo É, de entrega para o mercado? o que assim, eu penso muito, eu gostaria muito, assim, e já existe, por exemplo, o Bragantino já funciona assim, o Red Bull Bragantino, ele tem uma pessoa no departamento jurídico ali de registro, mas toda a parte contratual é feita por um escritório terceirizado, é ser Uhum, escritório terceirizado para aquele clube. uhum, Ou ia advogar para agências, advogar para atletas, claro. advogar assim. Como ser um escritório as a service, assim. Porque clube ele te engessa muito, ele acaba, e nada contra ao funcionalismo público, tá? Mas assim, ele te engessa, né? O funcionalismo público, como funcionário público, ele não pode ser demitido, né? Uhum. A não ser em casos, né, Casos extremos. de casos extremos e tudo isso, ele acaba que ele faz aquele beabá ali, o feijão com arroz, né? Uhum. E aí a estabilidade gera ociosidade. Isso é uma frase Sim, que eu concordo aprendi plenamente. com o professor Luiz Roberto Ayub, que é um grande amigo, um grande parceiro agora nessa nova fase. É, Ele me disse isso uma vez na aula na Escola da Magistratura, e eu nunca mais esqueci disso. E por isso até Repete pra galera aí, ó. é estabilidade gera ociosidade. Tá vendo? Porque o cara acha que ele é o dono da cadeira, ele não pode ser demitido, então ele não vai trabalhar.
É por isso que a gente tem aí, e sem entrar em viés político nenhum, isso é um posicionamento que o professor Luiz Roberto Ayub tem, e eu tenho da mesma forma. STF, por exemplo, deveria ser mandato. Faz um mandato ali de 8 anos. Você tem ministro que está, porra, sei lá, quase 30 anos ali, Uma vida inteira. uma vida inteira. E aí ela deixa de ser uma corte constitucional, Uhum. que é aonde a Constituição, né, era o que pregava a Constituição, para virar uma corte política, aonde, porra, é tomada decisão que deveria ser tomada por outras instâncias. Tem um caso que é público de um filho de um ministro do STJ que é um youtuber holandês, estava na rua, não sei se era Nova York, estava no exterior, filmou o cara estava lá vestido, parecia uma árvore de Natal, um relógio todo tal, casaco da marca tal, não sei o que, papapá, e aí o cara, ele era um youtuber de moda e mostrou lá o cara, aí esse vídeo, pô, ele não sabia que o cara era filho de um ministro do STJ, o ministro do Supremo Tribunal Federal mandou tirar esse vídeo do ar. Loucura. Isso é matéria para uma corte constitucional? Liberdade de expressão, etc. Assim, são coisas assim muito perigosas, né? Mas assim, eu tenho as minhas opiniões e eu não tenho medo de falar. Eu sou muito transparente nisso e busco, e é o que eu quero no escritório, é o seguinte, eu não gosto daquele termo escritório boutique. Eu acho isso feio, não combina. Mas eu prefiro, porque foi a minha criação dentro da advocacia. Eu já trabalhei em escritórios muito grandes, né? Eu trabalhei num escritório que era o segundo maior escritório da América Latina, pra você ter ideia. Mas eu optei sempre em trabalhar em escritórios que fossem menores, mas que dessem um atendimento mais personalizado, exatamente. Bacana. E eu acho que isso reflete muito na minha forma de agir, não apenas profissionalmente, mas como pessoalmente, porra. Tanto que a gente, volta e meia, a gente troca ali. Troca aí. Eu Estamos sou... aqui no papo já de uma hora que poderia durar talvez a tarde É inteira. porque eu falo pouco, né? Mas fala com causa, com conhecimento. Então, cara, a gente Não, e quando o papo é bom, a gente nem sente o tempo exatamente. passar, mas assim, a Perfeito. minha ideia é assim, clubes de forma terceirizada, agente, Uhum. porque eu acho que o agente ele Não consegue cuidar de tudo. ele é muito e ele é muito recriminado. Existe um preconceito em relação ao agente que eu acho errado. Eu sou a favor e converso muito com Jorge Moraes, que é o presidente da ABAF, que é a Associação Brasileira de Agentes de Futebol, sobre essa questão, né, do papel do agente. O agente ele pega muitas vezes o garoto, um menor de idade, e ele não tem a menor proteção jurídica em relação àquilo ali, e aí vem um tubarão, pum, toma aquele jogador, Na mão grande. sabe? E quantos casos aí também de... Não existe nenhum tipo de regulamento, nenhuma forma que possa se proteger Não, existe, mas só que eles visam muito a proteção ao atleta menor, né? De idade, você não pode cobrar. Isso aí até eu acho correto. Mas eu acho que eu acho não, achar é quando você não tem conhecimento de causa. Quando você fala eu penso é porque você conhece a matéria, Perfeito. né? Vamos aqui, eu penso assim que existe a proteção ao atleta, mas só que eles não pensam também que existe um outro lado. Por quê? Porque quem prepara os regulamentos vive numa realidade muito discrepante. Conhece essa realidade. Você está num gabinete lá em Zurique,
é completamente diferente da realidade da várzea aqui na Baixada Fluminense. Completamente diferente. E o cara investe do dinheiro do bolso dele naquele jogador. Qual é a proteção que ele tem? Isso é um assunto que também Sabe? precisa ser É discutido. uma coisa que precisa ser discutida. Perfeito. Acho que, assim, tem muita coisa, mas infelizmente, e aí a Lei Geral do Esporte, por exemplo, foi feito em 2014, projeto de lei do 2017, desculpa, projeto de lei para a nova Lei Geral do Esporte. Aí quando ela chega, ela vai para votação, ela é votada. Aí quando ela vai para o presidente veta 40% da lei. Cara, Para uma pessoa que não tem o menor conhecimento desculpa, na escola do meu filho, dos meus filhos, né, mais novos, a mais velha está na faculdade, acho que a faculdade dela também deve ser essa média é 7, cara. Porra, estaria reprovado. Então a lei é muito ruim, faz outra nova. Exatamente. E não fazer uma lei capenga, que ainda está passível de veto pelo Senado. E aí, assim. É um emaranhado de. Exatamente. E aí ela traz uma insegurança jurídica para o mercado. O que aconteceu? Eles foram obrigados a ressuscitar a Lei Pelé. Tem uma coisa entrando no juridiquês, você, assim, artigo 1º, né? Artigo 1º, aquilo ali é o caput. Isso. Dentro do artigo existem os parágrafos que falam. Parágrafo 1º, Parágrafo 1º, 2º, não sei o quê, que são as exceções ou regulamentação em cima do caput. Foi vetado o caput, mas mantiveram determinados parágrafos. Nossa, uma coisa não pode sobrepor a Cara, outra. isso é atécnico. Isso é pra gente que não é do meio, é um espanto. Pô, e a comissão, Vladimir Camargos, que é um jurista de Goiás, grande professor, foi chamado e vários outros advogados do meio foram chamados, e você tem essa 40% da lei é vetada. Uau! Quanta coisa ali trouxe prejuízo ao clube. Quanta coisa trouxe prejuízo aos atletas, ao sistema do desporto nacional. Sem dúvida, afeta toda a cadeia produtiva. Exatamente. Fora insegurança jurídica. E aí eu te pergunto, num cenário de insegurança jurídica, você vai investir numa SAF? É aí que eu ouvi do Flávio Augusto da Silva, que foi CEO do Orlando City, claro. ele falando que, eu não ouvi pessoalmente dele, mas ouvi através, obviamente, das redes sociais, eu ainda não tive o prazer de Ele sentar. teve Orlando City, ele é um... Ele foi o CEO do craque. Orlando City. Ele foi dono também. Ele investidor, comprou o Orlando City, enfim. Ele disse que ele não investiria numa SAF no Brasil por conta de insegurança jurídica. Claro. Né? Então, Mas se chegar ele, se ele quiser conversar comigo, vai ser um prazer, uma honra. não tenho dúvida. Primeiro, que ele é um craque. Segundo, que a gente vai poder trocar ideia e poder melhorar aí, fazer esse... Sem dúvida, sem dúvida. Ouvir os inputs de quem tem essa visão mercadológica de fora, Claro. visão jurídica de fora, é benefício para toda a nossa comunidade, e é para isso que existe o nosso Originais Podcast, e a gente tem, naturalmente, o André Gaudiano, né, aqui nesse segundo episódio de 2026, aqui no nosso Originais Podcast, com a parceria dos nossos apoiadores, a Belivre, a PIN Investimentos, o Torcedômetro, que é um projeto também que a gente está trabalhando aqui dentro da Originais, que é um aplicativo para medir torcidas através de engajamento digital, um projeto muito legal que está saindo aí já está rodando, já está
no ar, mas a gente aqui na Originais está começando a botar a mão agora. A Belivre, nossa parceira na área de branding, na concepção da parte visual, estratégica dos nossos projetos. Então, a gente aqui no Originais, a gente sempre traz conteúdos e pessoas que estão na trincheira do empreendedorismo, têm capacidade para trazer conteúdos relevantes para nossa comunidade do entretenimento aqui do Originais Podcast. E aí, André, quero te agradecer, acho que a gente poderia ficar talvez mais a tarde inteira, não faltaria assunto para a gente falar sobre o meio jurídico, que é tão importante para o nosso ambiente de negócio, para o ambiente esportivo também, que você tem um conhecimento muito interessante, de comunicação também. Então, acho que tocamos em temas aqui muito pertinentes para o dia a dia do nosso negócio, né, do entretenimento, da evolução, do futuro do nosso empreendedorismo na área do entretenimento, que, cara, está dentro do meio esporte, está dentro do entretenimento, né? Claro. É o sportainment, né? Então você é um cara que também compactou muito dessa, dessa tese, dessa vivência do esporte americano. Eu estou cursando doutorado, é a minha tese de doutorado justamente vai ser sobre o Sportainment. E a gente vai ter, se Deus quiser, a oportunidade de E a gente vai trocar muito trocar ainda. mais sobre, É, compartilhar esses conteúdos aqui com o é, pessoal no canal, na Originais. A gente tá, as portas estão super abertas sempre que você quiser trazer conteúdos para nós, não, seu eu conhecimento, sua agradeço. contribuição. E te deixar à vontade para palavras finais, se quiser também É, fazer uma pergunta, é, deixar alguma mensagem final para o público. é. Quero. Primeiro, assim, te agradecer, Cadu. Pô, você é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, né? Quantos anos a gente já Já são se aí conhece, né? 10, 12 anos de É, indústria. e você sempre gentil, sempre aberto ao diálogo, às ideias, assim, peço desculpas se parecia um pouco pretensioso, assim, mas é porque em algum momento, mas é a minha forma mesmo Não, de mas, cara, colocar, tivemos um diálogo super leve. Acho que assim, é, esse é o nosso objetivo aqui, é deixar o nosso assim, convidado como se estivesse em não, casa não conversando. é justamente, É isso. eu me senti em casa, né? Eu fico feliz com Assim, isso. pô, a Ana Maria abriu a porta ali, eu já disse, ó, tô na minha casa, né? Assim, Maria, nossa editora aqui, sempre é, um me beijo para suportando ela. com tudo. Assim, te agradecer pelo carinho de sempre, por, por todo esse trabalho que eu acho fundamental para as novas gerações, né? Você com a sua experiência, você com a sua vivência, você levar e abrir, né? O que é legal é isso, né? Você abrir para outros ramos, né? Como por exemplo, o ramo jurídico, o ramo, sabe, abrir o debate, né? Claro, É importante até porque é a visão 360 que faz. exatamente. Não adianta você viver só naquele seu mundo ali. É, Colegas até da indústria me perguntaram, cara, por que que você não faz um podcast de marketing esportivo, que é que você patrocina? Cara, não, acho que a gente precisa dialogar, aprender mais e dar conhecimento ao público de temas que às vezes a mídia tradicional não pauta, enfim, trazer realmente o nosso DNA é justamente trazer conteúdos que a comunidade precisa discutir mais, né? Eu acho que é é. muito com esse conceito. Mas a pergunta, né? Tem que fazer a Claro, pergunta. fica à vontade. É, qual a sua visão sobre a sua visão e o que você pensa que pode acontecer em relação à liga no Brasil? Eu penso que a liga ela precisa ter claro, que acho que é unânime isso, mas um, um dono comum, né? Precisa centralizar esses blocos, né? Eu penso que a liga
ela precisa ter uma unidade de divisão, de uma maneira geral, das receitas, dos direitos todos. Claro que questões mercadológicas de clubes A, B ou C, naturalmente precisam ser levadas em conta, mas ninguém joga sozinho. Acho que tem essa questão. Mas eu acho que o que está faltando é uma liderança, uma pessoa que seja neutra, que consiga dirimir, falando até num vocabulário ali de juridiquês, consiga dirimir, consiga fazer com que a gente tenha um branding, um act novo, crie-se um produto novo, sabe? Eu acho que a gente precisa ter uma pessoa que não seja quase que a partidária, tipo, olha, eu não sou de bloco A, de bloco B. Eu sou uma pessoa, eu sou uma empresa, eu sou um, um executivo que seja neutro. Acho que assim, assim, falta essa cadeira, falta essa liderança para talvez assim conseguir isso. você, talvez até levantando um pouco mais a bola aqui, a NBB, né, quando ela foi criada, a NBB, ela teve um apoio da NBA, Uhum, né? A NBA, de uma certa forma, ela contribuiu eh, ali para a formação da NBB, uhum, né? Para se tornar a NBB, claro. e a NBB A inspiração, uma, era uma liga assim forte, claro. né? Assim, dentro do que quando era É um case maravilhoso dentro do é, nosso cenário nacional, nosso mercado. justamente, é. É Não, um porque case. e aí eu vejo, por exemplo, assim, o vôlei, né? A gente vê tantos esportes assim que você não está ligado necessariamente a clube, né? Você tem são ligados à empresa, né? O vôlei teve muito isso durante um período ali da geração de prata, do Aham. vôlei, tudo isso. É você despolitizar, né? Uhum, E despolitizar, eu digo assim, tirar a coisa do torcedor, da paixão, uhum, e puxar para a realidade, né? Assim, na Inglaterra, eles, por exemplo, eles tiveram, foi na Inglaterra, não foi na Espanha, eu acho. Foi até por lei, veio por lei a divisão. E existia até um projeto de lei que morreu há muitos anos atrás, que era de um deputado de Pernambuco, que falava na divisão de receitas, né, de uhum. televisionamento, etc. Assim, a receita, ela não, a maior ainda é a televisão, mas você tem a quantidade de receita aí que é uma Exatamente. pena, né? Não é só futebol, não é só É, televisão. Acho que tem um mercado muito maior a se explorar. Eu acho que a digitalização está aí para isso. E tem muito a se discutir. Então, assim, acho que é, a liga ela precisa de uma estrutura, de uma liderança independente, a partidária. Acho que talvez a comunidade não tenha conseguido encontrar um nome de alguém que seja uma liderança para conseguir realmente mostrar que no final do dia está todo mundo perdendo com isso. é. E, você vai vender os seus direitos lá por tantos anos através do bloco tal, o outro vai vender pelo bloco tal, mas Porque eu paro para pensar, dentro do que você está falando, se a liga ela é mais forte, você consegue vender o produto internacionalmente de uma maneira mais fácil, sem dúvida, a ideia, o né? conceito é esse. É, O objetivo do final é, deveria ser esse. e consequentemente é um produto mais valorizado. Claro, E aquele atleta que é vendido por 10 milhões, vamos assim dizer, ele poderia ser vendido o 17. exatamente, né? Você tem uma Porque, penetração claro, você vai maior, né? estar numa liga, você vai estar na Índia, você vai estar na China, você vai estar na Hungria, você vai estar Nos Estados nos Estados Unidos, Unidos, você vai estar no mundo inteiro. é, Esse é o objetivo, né? é, Você ter um produto global. é, Futebol brasileiro, claro,
É o futebol brasileiro, é o futebol pentacampeão, é o futebol onde a gente tem esse DNA, tem esse protagonismo. Então a gente deveria exercer isso de uma forma coletiva. Então acho que, pelo que eu acompanho daqui, não nos bastidores, no dia a dia hoje, mas me, fal, me, me soa a impressão de que a gente não conseguiu encontrar ainda uma liderança, uma pessoa que conseguiu realmente dirimir e falar, olha, vamos pegar e vamos pensar coletivamente, vamos criar, embalar um produto. Eu acho Não é fácil você embalar um produto a 20, a 40 mãos, assim, mas eu acho que falta uma liderança. realmente é você ter essa, é, uma cabeça pensante e assim, com um grupo, né, Claro, bem, bem, não é um. Eu não estou querendo dizer aqui que tem que ter um não, ditador que não, vai falar, entendi, olha, claro, vai ser lógico, assim, mas lógico. uma pessoa que seja praticamente que a partidária neutra, que te fale, olha só, eu não vou. Preparar um business plan na vida Eu e não vou levar defender, eu não e vou defender só a exatamente. Libra, eu não vou defender só a LFU. É, Eu vou criar uma forma de defender esses interesses comuns e criar realmente um produto novo. é, Produto novo. Vai ser a Liga do Brasil? Vai ser como é que vai ser isso? Entendeu? Acho que, naturalmente, já deve-se ter tentado fazer isso, mas talvez esteja faltando realmente uma pessoa, um nome de consenso que consiga fazer isso acontecer. Então, acho que e é o grande passo que eu acho que falta para o futebol hoje no Brasil. é. Acho que a gente carece realmente de um produto. Eu participei lá na Golden Goal de uma reestruturação toda econômica da parte de patrocínios, numa nova era. O Brasileirão não tinha rede social em 2019, rede social verificada em 2019. Eu peguei o Brasileirão do zero, tinha pouca, sei lá, alguns mil seguidores no Instagram. E aí, Facebook, a gente fechou com o Quai, aí vieram os grandes patrocinadores, galera Bet, Giroagro, depois virou o Brasileirão Betano numa outra Com o naming versão, right, com o naming right, é, um outro naming right que existia o naming do Açaí, mas as é, placas eram dos clubes, é, né? E os clubes, na verdade, as placas eram da CBF e os é. clubes fizeram questão das placas e aí a CBF ficou, entre aspas, sem receita do Brasileirão. E E aí aí veio, gerou. veio uma demanda para se criar um primeiro produto reembalado do Brasileirão. Então, assim, já existe um branding, já existe uma marca do Campeonato Brasileiro? Existe. Existe uma marca Sim, forte, com hoje milhões de seguidores, existe. Mas eu não estou nem falando questão de branding, engajamento de fã, estou falando na questão da organização de estrutura financeira que todo mundo poderia ganhar mais, é. certo? Não, isso me fez lembrar a Copa do Brasil, né? Como ela Sim, se transformou. sim. A Copa do Brasil, que era meio visto como um patinho feio, Hoje né? é o que dá maior É, premiação. é a que dá uma premiação. Ele era apenas um atalho para quem não ia bem no brasileiro, era um atalho para tentar Bacana. vaga na Libertadores, né? Exatamente. Mas assim, hoje é o que. E é uma competição super democrática, eu acho que tem que ter. Claro, Eu acho que os campeonatos estaduais precisam continuar existindo na sua essência, na sua, com cada região do seu país. Eu fico pensando, por que que a gente não aproveita o carnaval, que é a maior festa do mundo, que pega de norte a sul do Brasil, a gente não consegue misturar o carnaval com os campeonatos estaduais e fazer um sportainment que junte tudo isso com cada um no seu regionalismo. O carioca tem um comportamento, o baiano tem outro, o mineiro tem outro, o Distrito Federal tem outro. lá no norte, Paritins Parintins, é. cara, por que que a gente não aproveita a cultura da música, do esporte, não tem uma conexão melhor da música com o esporte? O Campeonato Estadual do Rio de Janeiro deveria ser uma festa de entretenimento, com Sim. show em todos os jogos, com arena cheia todos os jogos, com apresentação antes, com uma série de. Mas
assim, infelizmente, a gente não conseguiu, não consegue chegar a um consenso. É aquilo, né? O torcedor ele entra faltando 10 minutos para começar o jogo, porque a cerveja do lado de fora é muito mais barata, né? E aí entra para ver o jogo, mal vê o jogo e vai embora. Ele não Sim. fica ali, não tem uma coisa assim, na Eurocopa, eu acho que de 2004, que foi em Portugal, eles fizeram um negócio muito interessante. Cada estádio ao lado, ou muito próximo, tinha um shopping center. Uhum. Então, por exemplo, o estádio do Dragão, do O Porto, pessoal chega, vai ali pro cara, shopping. ele vai para o shopping, ele vai consumir no shopping, a mulher vai ficar com o cartão de crédito, vai gastar lá os euros Vai do comer, vai no marido, salão, vai e no tudo isso, cabeleireiro, ou vai ao cinema, vai ao cinema, e o marido vai, vai com a filha vai, no cinema, o filho vai e o pro filho, estádio. exatamente, entendeu? E assim, e ainda aproveitava-se o estacionamento, né? A questão Uhum, do estacionamento perfeito. do shopping. Assim, eu fui no estádio da Acadêmica de Coimbra, cara, um estádio pequeno, porra, pequeno, um baita shopping, Oferece tudo. oferece tudo. Eu acho que falta muito essa visão de produto, tá É, entendendo? Como é que você redesenha um campeonato estadual no Rio, em São Paulo, em Minas, Recife? Como é que você redesenha? Como é que você reembala? Então, assim, é, eu acho que a gente está no caminho legal de profissionalização. Acho que se a gente for parar para pensar nas nossas conversas lá no IAJ lá de não, 2015, pô, a gente já está, graças a Deus, num desenvolvimento de profissionalização de pessoas muito, muito boas, né? Os clubes já melhoraram muito as suas estruturas de marketing, suas estruturas de sim. negócios, estruturas de tudo. Acho que a gente está numa evolução, a gente já tem a lei da SAF, a gente já tem é, várias questões que estão. Mas foi aquilo que eu falei para você em relação a regulamento de campeonato e contrato. Ah, São obras são inacabadas, inacabadas, claro, porque você tem a evolução claro, natural, claro. né? Como a Vão gente vir falou novos no players, início, vão vir. como a gente falou logo no início, Exato, houve a evolução dos meios de comunicação claro, e certamente vai, exatamente, exato. vai haver, assim, É o jogo no infinito. futebol como exatamente. É, André, pô, obrigado. cara, prazer Pô, enorme aqui, prazer batemos um foi papo longo, mas que bom. super agradável. Acho que a gente vai ter Desculpa bastante. você aí que teve que aturar durante esse tempo todo, mas Não, mas a gente vai fazer. A gente tem, tem muito conteúdo que não tem dúvida que está fazendo a diferença para você. Não deixe de compartilhar essa, esse corte ou esse conteúdo com o apoio dos nossos parceiros, Belivre, Torcedômetro, PIN Investimentos. Você tem interesse em investir no mercado imobiliário, imóveis na planta, imóveis serra, empreendimentos imobiliários, a PIN Investimentos é uma excelente solução para você. E a gente fica muito feliz de receber aqui uma pessoa da grandeza do André quem Calviano, sou eu? Não, que novo, isso. mais novo empreendedor do meio jurídico, no meio do Sportainment. Então, conte com ele, conte com a gente aqui na Agência Originais também. E fique ligado e até a próxima.